Olá, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Baísa e hoje nós vamos aprender sobre a redemocratização do Brasil. Vamos estudar o governo Dutra, Vargas e JK. Com o fim do Estado Novo, o Brasil teve novas eleições em 1945 e foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra para a presidência do país. Como a Constituição do Estado Novo de 37 não servia mais para os ideais sociais e políticos do Brasil, foi-se convocada uma Assembleia Constituinte para se elaborar uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 1946 foi a nossa quinta Constituição. Ela estabeleceu liberdade de expressão, eleições diretas para todos os cargos do Executivo e Legislativo a nível nacional, estadual e municipal, com mandatos de 5 anos, sem reeleição, voto obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18 anos e que fossem alfabetizados e o ensino obrigatório e gratuito no primário. Durante o governo Dutra, o mundo estava passando pela Guerra Fria. O governo tomou partido ao lado dos capitalistas e teve um pequeno avanço industrial no Brasil durante esse período. Com o fim do governo Dutra, em 1950, se tem novas eleições no país. Quem sai vitorioso é Getúlio Vargas e volta ao poder. Em seu novo mandato, ele vai dar prioridade à industrialização do país. É Vargas que cria, em 1953, a Petrobras, a empresa responsável pela exploração do petróleo brasileiro. Mas Vargas vai enfrentar, durante seu mandato, uma série de conflitos e revoltas, além de greves. Sua situação política vai se agravar quando Carlos Lacerda, que é o líder da oposição, sofre um atentado e durante a investigação se descobrem que quem foi o responsável pelo atentado foi o líder dos seus guarda-costas. Getúlio Vargas sofre uma grande pressão para renunciar ao poder e, em meio a essa crise política, ele acaba se suicidando no Palácio do Catete, que era a sede do governo da República. Com sua morte, João Café Filho, que era seu vice, assume o governo e fica até o fim do seu mandato. Nas eleições de 1955, o vitorioso vai ser Juscelino Kubitschek, ou JK, como ele ficou conhecido. A oposição não aceita a vitória de JK e tenta dar um golpe, impedindo que ele assuma o governo. Mas o ministro de Guerra, o general Henrique Teixeira, não permite que esse golpe aconteça e Juscelino Kubitschek assume o governo do Brasil. Ele tem um programa de governo que ele vai chamar de 50 anos em 5. Sua meta era promover o desenvolvimento econômico do Brasil, fazer com que a indústria crescesse e que empresas estrangeiras viessem para o Brasil e montassem negócios aqui. O que aconteceu durante o seu mandato? Houve um grande desenvolvimento econômico e industrial no Brasil. Durante sua campanha eleitoral, JK assumiu o compromisso de levar a sede do governo para a região central. Essa era uma ideia defendida por políticos desde o século XIX, mas que até então nenhum governante tinha colocado em prática. Brasília foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa, pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Ela foi construída com mão de obra principalmente mineira e nordestina, que ficaram conhecidos como os candangos. Eles não possuíam habitações dignas, não tinham saneamentos básicos e nem recebiam de acordo com as horas trabalhadas. Brasília se tornou símbolo da arquitetura moderna, foi inaugurada em 1960 e passou a ser a sede do governo, que antes era no Rio de Janeiro.